Olá, tudo bem? Na coluna Minas S.A. de hoje, eu vou falar sobre a Cenibra, celulose nipo-brasileira, que está instalada em Belo Oriente, aqui em Minas Gerais. A Cenibra, ela foi instituída em 1973 e começou a operação em 1977, com 255 mil toneladas de celulose. Hoje, já são mais de 1.200.000 toneladas. E é para falar sobre o mercado, sobre a produção e a área de florestas da Cenibra, que é uma das maiores do país, com mais de 253 mil hectares, sendo 130 mil hectares de área plantada, é que eu vou conversar com Júlio Ribeiro, ele que é o diretor industrial e florestal da Cenibra. Júlio, tudo bom? Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da coluna Minas S.A., aqui em Contagem, na Sempre Editora. Oi, Lenice. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui hoje conversando com você. É um grande prazer também poder falar um pouquinho da Cenibra, um pouquinho do mercado, um pouquinho da celulose, para todo mundo, para todo o seu público, para toda a sua coluna. Tenho certeza que teremos um excelente bate-papo aqui hoje e que vai sair muita coisa interessante. Com certeza. A Cenibra é uma empresa muito importante para Minas Gerais. E aí, Júlio, eu queria começar a conversa inicialmente nessa temporada que nós estamos fazendo da coluna Minas S.A., nós estamos falando sobre as pecuárias de corte, leite, florestas, mineração e siderurgia. E a Cenibra, ela é um player importantíssimo na produção de florestas, até mesmo para a sua atividade principal. E aí eu queria que você começasse falando sobre a constituição societária dela. Quem comanda, quem são os donos da Cenibra? Correto, Helenice. Bem, a Cenibra, como você mesmo disse, foi instituída em 1973. Naquele momento, ela era composta 51% pela antiga Vale do Rio Doce e 49% por um conglomerado de companhias japonesas chamado JBP, Japan Brazilian Paper. Em 2001, com a visão da Vale, né, de focar na mineração, ela acabou vendendo os ativos da área de celulose e a Japan Brazilian Paper adquiriu naquele momento 100% do controle da Cenibra. Então, desde 2001, que nós somos 100% controlados pela Japan Brazilian Paper e que, por sua vez, faz parte de uma holding muito maior, que é a Hoje Holdings, né, sediada em Tóquio, que possui aí várias empresas ao redor do mundo. No Brasil, de celulose, aqui somos nós, a Cenibra. De celulose, ativo de celulose da empresa, da multinacional, é só aqui no Brasil? Não, espalhado pelo mundo. Né, temos fábricas Nova Zelândia, Austrália, Japão, Canadá, aqui no Brasil e vários outros negócios, né, derivados de florestas, né, não só celulose, mas embalagens, papéis especiais, um centro de pesquisa de ponta, né, em nível mundial. E, assim, muita coisa nova também sendo desenvolvida. Então, o Brasil é um importante mercado para a Cenibra, já que ela tem essa fábrica aqui, né, os sócios majoritários, e principalmente Minas Gerais, né, em Belo Oriente, onde está a fábrica da Cenibra. Né? Então, o Brasil, Minas Gerais, são lugares estratégicos para a empresa? Sim, eu acho que tem uma coisa que é muito legal a gente conversar aqui, né, sobre o mercado de celulose em geral. O Brasil hoje
é o segundo maior produtor de celulose do mundo. Porém, é o primeiro em celulose de mercado, ou seja, o nosso excedente de celulose comercializado ao redor do mundo é o maior de todos. Então, nós temos um papel muito importante, né, de muito destaque, de muito peso em todo o cenário mundial. E a Cenibra está inserida dentro desse cenário, né? A Cenibra é um grande exportador. Hoje, a nossa produção gira em torno de 1.200.000, 1.220.000 toneladas por ano. E desse total, 95%, 96% é dedicado ao mercado internacional. Teremos aí uma divisão simplificada, 40% para a Ásia, 40% para a Europa, 15% para a América do Norte e 5% disperso aí em clientes spot. Então eu concordo com você, é um local, né, não só a Cenibra aqui no Brasil, mas o Brasil como um todo é um player muito importante em todo esse mercado de celulose. E aí já quase 50 anos no mercado, né? Cenibra, no ano que vem ela completa 50 anos. Ano que vem é nosso cinquentenário. Que Se legal, Deus quiser, né? teremos uma grande comemoração. É, Já sem com Covid, certeza, com né? tudo mais Tomara, tranquilo. não é, Júlio? Com certeza. Bom, para quem está assistindo a Coluna Minas SA de hoje, eu estou conversando com Júlio Ribeiro, ele que é o diretor industrial e florestal da Cenibra. Estamos falando nessa primeira temporada da Minas SA de 2022 também sobre a importância das florestas para as empresas instaladas em Minas Gerais. E aí, a Cenibra, ela é produtora de celulose. E muita gente não sabe, a gente fala muito, produção de celulose, mas você que está aí acompanhando sabe realmente o que é celulose? Eu tive uma aula com o Júlio antes de entrar aqui no estúdio, viu, gente? E me surpreendi com a aplicabilidade da celulose, os vários mercados que ela engloba. E aí eu quero saber mais de você, Júlio, para você explicar isso para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. O que é realmente a celulose, que é o produto principal da Cenibra, fabricado aqui em Minas Gerais, em Belo Oriente? Lenice, eu vou voltar quando eu iniciei no processo, né, de celulose. Na primeira aula que eu tive, né, sobre o processo de produção de celulose, já alguns bons anos atrás. Porque só de Cenibra você tem 29 anos, né? Então, o professor começou a aula mais ou menos assim. Né? Vamos imaginar que a madeira... Vamos imaginar, a gente tem a madeira e o que é a celulose? A celulose são as fibras que estão presentes na madeira. Todo vegetal tem celulose. Aquelas lascas, né, que saem da madeira, por exemplo, ali é tudo celulose. Não, vamos chegar lá, vamos então chegar lá. Eu já estou botando o carro na frente dos bois. Todo vegetal tem celulose e logicamente, tem alguns vegetais que têm mais, tem outros vegetais que têm menos. O eucalipto tem em torno de 65% a 70% de constituição de celulose. E as fibras, elas estão ligadas, elas estão coladas umas nas outras pela lignina. Se a gente fizer uma analogia com um muro de tijolos, né, o tijolo é a fibra e a lignina é a massa que fica aderida aos tijolos. Então, a lignina corresponde aí a 25%, 30% da madeira. E os outros percentuais pequenos a gente chama de extrativos. Então, o que é o processo de produção de celulose? É um processo que a gente vai separar a fibra da lignina. O que nos interessa são as fibras. Então, é todo um processo termoquímico que passa a madeira, onde a gente consegue eliminar, né, a lignina, separar a lignina da fibra. A fibra segue para um processo de beneficiamento, de branqueamento, de tratamento para o consumidor, né, para o consumidor intermediário. A celulose não é um produto que é vendido para o consumidor final, né, é para um consumidor intermediário. Ela tem que ser beneficiada para depois os outros produtos que são derivados da celulose. Então, a lignina, a fibra é que vai fazer a celulose? A fibra é a celulose. Tá. E a lignina, que é esse composto que mantém as fibras unidas, ele é removido, ele é concentrado, ele é queimado no que nós chamamos de caldeiras de recuperação. As caldeiras de recuperação queimam aquela parte que é orgânica, é gerado a partir dessa queima, né, um calor, esse calor produz vapor, que
na sequência, produzimos energia elétrica para a operação da fábrica. Então, é um processo contínuo, né? A madeira, a lignina vira energia e a fibra vira a celulose. A celulose. E daí é toda baseada a produção da cenibra, né? Na celulose. Mas para fabricar a celulose, a cenibra tem que ter muita madeira, né? Ela é um processo que dá para você fazer assim uma analogia de quanto que é necessário para fazer 1 tonelada de celulose? Tem é por quilos, que vocês medem mais por tonelada, né? Então, a gente, de uma maneira simplificada, a cada 2 toneladas de madeira, nós temos 1 tonelada de celulose. Nossa, precisa disso tudo para fazer. Exatamente. Então, são assim, numa simplificação é isso. A cada 2 toneladas de madeira que a gente coloca dentro do processo, sai 1 tonelada de celulose. E essa é uma outra tonelada de, vamos chamar de subprodutos, né, são utilizados aí para a produção de energia. Nada se perde. E aí, Júlio, falando sobre a produção de florestas, que é uma produção essencial para a fábrica, não é? Sem a produção das florestas não tem produção na fábrica. Como a gente tem uma das maiores áreas de florestas do Brasil com a cenibra. São mais de 253 mil hectares, sendo que não é isso tudo plantado, porque tem a área de reserva legal que tem que ser, existe, né, por lei. Então são 130 mil hectares plantados para abastecer toda essa indústria da cenibra. Como que é a formação, como que foi sendo feita essa formação atualmente? Qual que é a constituição dela, né? Que tipo de madeira? Tá tudo com a cenibra ou não? Ela tem parceiros? São terras todas da cenibra? Conta pra gente essa mega operação para que essa matéria-prima chegue até a fábrica. Ok, Helenice. Essa pergunta ela tem uma resposta muito ampla. Eu vou tentar Mas a gente vai decupando, vou tentar fazer um resumo, né, para dar uma noção mais abrangente, né, para todo mundo que está nos assistindo. Todo o processo, né, de produção de uma floresta começa com planejamento, né, o planejamento florestal. Dentro desse planejamento florestal a gente tem aí melhoria genética, a gente tem os viveiros de mudas, a gente tem as espécies que a gente pretende plantar e tem todo um mapeamento, né, das regiões. Então é importante a gente conhecer de cada região que a gente vai trabalhar, qual que é o tipo de solo, qual que é o tipo de corretivo que aquele solo precisa, qual que é a receita ideal de adubação para aquele solo. Então a gente tem assim um mundo de informações que a gente joga tudo dentro do nosso sistema, né, de um simulador, que a gente começa a então fazer o plantio das florestas. Então, tem todo um investimento, né? Sim, não é só começar a plantar e todo ano vai tem plantando. Tem todo um investimento e tem toda uma tecnologia, né? O melhoramento genético, por exemplo, ele busca trazer os indivíduos mais fortes, por exemplo, uma região muito quente, muito seca. Então, o melhoramento genético ele procura desenvolver indivíduos mais resistentes ao estresse hídrico, por exemplo. Ou então... E ao mesmo tempo dar maior produtividade também, não é? Exatamente. Mais madeira, maior teor de celulose em detrimento da lignina. Na mesma área plantada, não é? Sem precisar crescer muito a área, não é? Então, assim, melhorar a produtividade da floresta. E nisso o Brasil é um dos maiores, eu diria que o Brasil está no primeiro lugar em produtividade de floresta no mundo, né? O agro no Brasil é muito forte, né? E a floresta é agro. É o estado da arte, né? Exatamente. Que você gosta tanto de falar, né? Que eu recebo aqui, os empresários sempre falam, é o estado da arte no aço, na produção de florestas, né? E hoje nossa área é manejada em torno de 130 mil hectares. Nossa área total 254 mil hectares. Nós temos mais de 40% da nossa área reservada para preservação ambiental e reserva legal. Pela lei seriam 20%, mas nós mantemos 40%, porque nós entendemos que isso é muito importante, né?
muitas áreas de mata nativas, né, que são interconectadas, então isso é muito importante. Essas 130 mil hectares de manejo são feitos pela Cenibra, com equipe própria, 100% pessoal próprio. E para completar aí o nosso volume de madeira, nós temos o programa de fomento florestal. O programa de fomento florestal hoje, ele responde por 10 a 12% da madeira que nós consumimos. E qual que é a característica do fomentado? O fomentado são pequenos produtores. Que são parceiros. Que são parceiros na produção. Muitas vezes esse pequeno produtor tem uma propriedade onde ele já tem ali o seu pomar, a sua horta, tem ali a sua criação. E ele acaba dedicando, né, parte daquela área para o plantio de eucalipto. É que às vezes está parada lá a área, né, improdutiva. Exatamente. E ele coloca para funcionar também. Né? É um plantio que... Gera emprego e renda para a região onde a gera muito emprego, gera renda. Ele recebe todo o apoio técnico, ele recebe as mudas, ele recebe insumos, né, para o início de produção da floresta. Ele recebe toda a instrução técnica. Ele recebe o nosso melhor clone, o mais adaptado àquela região, porque é nosso interesse que ele também seja muito produtivo. É muito bom para ele, vai ser uma receita muito grande para ele e também para nós, que vamos receber aquela madeira de qualidade. Sim, é um ganha-ganha. Né? Só para ter uma noção da magnitude desse processo, ele já tem 30 anos, né, que existe e estamos em 84 municípios. Nossa, é muita coisa. 84 municípios mineiros. Mineiros. E de toda essa região, Vale do Aço. Vale do Aço, próximo a Santa Bárbara, Nova Era, indo mais para o norte, temos ali Coluna, Guanhães, aquela região toda ali, mais próximo da fábrica, Ipaba, Ipatinga, Coronel Fabriciano. Toda essa região nós temos aí parceiros fomentados. Então, e facilita para a logística, né? De transporte para Belo Oriente. É outra coisa que é muito importante, né? A distância, né, entre floresta e fábrica é um ponto muito importante, né? Isso aí a gente tem... O custo logístico de transporte de madeira é elevado. Então, quanto mais próximo, mais otimizada aí será. Porque são toneladas, né, Júlio? Sim, então, são muitas viagens por dia. E o custo de logística, ele é determinante aí também, né, para a fábrica. E nessa parceria também, vocês têm toda uma pauta de sustentabilidade, não é? Além de toda essa tecnologia, você estava falando que tem projetos, né, de preservação de pássaros, pássaros que estavam em extinção, né? Eu acho que é uma coisa que é bem interessante a gente falar aqui também. Todas as nossas florestas são plantadas e cultivadas para a produção de celulose, né? É tudo madeira certificada. Sim, praticamente. Tem nada de floresta nativa. Exatamente, são 100% de madeira, quase 100% de madeira certificada. O do fomento é uma madeira que a gente chama de controlada, né? É certificado por organismos internacionais. Inclusive, isso é uma exigência, né, de 90% dos nossos clientes, né, que a nossa madeira seja certificada. Então, só de já ter a madeira certificada, a gente já tem a garantia de que o manejo é o mais correto possível, o manejo é ambientalmente correto, que as comunidades que estão presentes próximas às nossas áreas são respeitadas, que as leis do trabalho são respeitadas no fomento e uma série de outros, vamos dizer assim, alicerces aí do ISD. Né? Da pauta de ISD. Sustentabilidade. Tudo isso está incluído. Social, ambiental. Né? E o extra, né? O que mais que nós fazemos? Nós temos vários projetos. Nós temos o projeto de cercamento de nascentes, já temos aí mais de 1000 nascentes cercadas. Quando a gente cerca uma nascente, a gente vê a vegetação voltar, né? Aquela área fica reservada, o gado não passa em cima. Ela não empobrece também, não é? Exatamente. Ela é irrigada, não é? A importância das nascentes para toda essa área. Né? Nós temos o projeto de interligação de áreas de matas nativas, né? Então, existem fragmentos de mata atlântica
separados, né? Então vamos imaginar que eu tenho um fragmento aqui nessa região, tem outro fragmento nessa região e aqui no meio tem uma pastagem antiga. Então existe um projeto de conversar com os produtores, conversar com os donos das fazendas e a gente fazer a ligação, ligar os fragmentos de Mata Atlântica. Por que isso é importante? Isso é importante para o trânsito dos animais, né? O trânsito da fauna entre os estratos aí de Mata Atlântica. E a manutenção, né, da Mata Atlântica, que é tão importante também, né? A preservação. Exatamente. Né? Temos um outro projeto que é sensacional. Ele já existe há mais de 30 anos em parceria com a Fundação Crax, que é aqui de Contagem. Né? Que legal isso! Que é a preservação de aves, né? O nosso principal ator, né? Nosso principal artista é o mutum preto. Olha só. É uma ave... Espécie em extinção, não é? Sim, ela estava praticamente em extinção há 30 anos atrás, quando começamos o projeto. Nossa. Hoje, só no nosso projeto, são mais de 300 ou 400 aves que já nasceram, já estão na natureza. Então, é um projeto que é concebido e executado na Fazenda Macedônia, que é uma reserva permanente do patrimônio natural da Cenibra, pertencente à Cenibra. Lá existe o viveiro, existe todo o processo, né, todo o ambiente para a reprodução. Né? E depois existe a ambientação e a soltura na natureza. Ou seja, garante a perenidade dessa espécie. E nesse projeto nós temos aí mais 6 aves, né? Jacutinga, jaó, inhambuçu. São nomes difíceis mesmo. Mas é um projeto muito Mas é um projeto muito belíssimo, né? Belíssimo, reconhecido internacionalmente, premiado internacionalmente. E além dos projetos sociais, temos vários projetos sociais nas próximas comunidades onde atuamos, que nós entendemos, né, que essa proximidade com as comunidades, que essa parceria, né, que essa boa vizinhança, ela é frutífera para todos, né? Então, assim, isso faz parte aí do nosso dia a dia da floresta. É bem desafiador, mas é algo assim muito, muito bacana, muito, muito forte, né? Devolvendo para a natureza o que a empresa tem de benefício, não é, com ela, não é? Nós produzimos e tiramos para a nossa produção. Então, a gente quer que aquela terra seja produtiva ou mais produtiva para sempre, né? Então, nós temos aí todo esse trabalho aí de manejo adequado, né? Isso é muito importante. Muito legal, Júlio. Gente, hoje eu estou conversando na Coluna Minas S.A. nessa temporada especial sobre florestas, pecuárias de corte, leite, mineração, siderurgia. Eu estou recebendo Júlio Ribeiro, diretor industrial e florestal da Cenibra. Ô Júlio, e aí tem algum plano de aumentar essa área plantada ou não? A Cenibra ela vai tentar aumentar cada vez mais a produtividade nessa área que já existe, né? Nesses mais de 130 mil hectares de florestas plantadas. Como eu disse antes, né, nós já temos uma produtividade muito elevada. O ganho agora de produtividade é um ganho marginal. Na verdade, nós temos que lidar aí com os fatores externos, né, estresse hídrico, períodos de seca prolongados, e o desafio hoje é manter a produtividade atual. Não expandir, então. Né? A produtividade. Nós estamos sempre procurando, né? Mas não existe um ganho grande, não existe um ganho disruptivo, né, de produção, de produtividade. Serão ganhos marginais aí ao longo dos anos. E hoje, toda a nossa área plantada é suficiente para a nossa produção atual. Nós não temos área excedente para grandes aumentos de produção. E isso é um dos fatores, né, que ao longo dos anos não nos tem permitido, né, pensar em crescer muito. Existe até uma lei, né, aqui no Brasil que está em discussão, existem várias questões envolvendo isso, que não seria permitido a empresas com capital estrangeiro adquirir novas terras. Então, esse é um dos empecilhos, né, para que adquiramos mais terras e que tenhamos aí crescimentos de produção. Mas hoje, qual que é o nosso foco hoje, né? O nosso foco hoje é a modernização das plantas atuais. Nós temos uma fábrica, mas a fábrica tem 2 linhas de produção.
E nós estamos trabalhando na modernização dessas linhas. E é um processo que é um pouco mais demorado do que fazer uma fábrica nova, porque você não pode parar a fábrica toda, né? Você tem que continuar operando e fazendo o rejuvenescimento, a modernização em paralelo. Não é igual alto forno, né, em siderúrgica, né, que você desliga lá e fica lá um tempão desligado em manutenção, né? Com vocês a fábrica de celulose tem que estar andando todo dia nós temos uma parada, e ao mesmo tempo essa manutenção. Isso, nós temos uma parada anual onde a gente faz as conexões das áreas novas com as áreas velhas. Mas, em suma, né, nós estamos trabalhando nesse processo de modernização e dentro desse trabalho de modernização a gente acaba eliminando alguns gargalos de produção, né? Então, isso daí a gente... eu falo eliminar, mas não é bem eliminar, a gente muda ele de lugar, né? Porque aí surge em outros lugares. Surge em outros lugares, né? Mas é uma fábrica, é uma construção, né? Constante, eu diria que é um ser vivo, né? É. E assim, nesse processo a gente acaba ganhando uma produção, um aumento de produção, mas é um aumento de produção marginal. Nada que seja muito significativo em termos totais. E aí, lá na floresta, né, ela consegue manter a fábrica da Cenibra funcionando com a capacidade atual, né? Você falou uma outra coisa também muito interessante, Júlio, sobre a questão das montanhas, né? Minas ainda tem esse desafio, né, que é produzir em montanha, né? Seja café, seja floresta certificada, é sempre um desafio, né? Porque o maquinário ele não vai assim com tanta tranquilidade, né? Minas são montanhas, né? E nossas áreas... Aí, nós já temos aí tudo, né? Já estão montanhas aqui atrás. Aí, né? Lindas, maravilhosas, né? Faz parte da nossa história. E nós não podemos nos dar ao luxo de plantar só no plano, né? Nós temos que utilizar as montanhas, nós temos que utilizar tudo que está disponível para a gente. E ao longo dos anos nós fomos aperfeiçoando esse processo, máquinas novas sendo adquiridas e também treinamento, né? O treinamento do pessoal é muito importante. Hoje a gente faz a colheita mecanizada até 35 graus de inclinação, né? Você imaginar 35 graus de inclinação... é muita coisa. É muita coisa, né? Realmente é muita coisa. É. E isso nos coloca na vanguarda, não só em termos de Brasil, mas eu diria que em termos de mundo, né? No processo de colheita florestal. São muitos desafios, mas que foram sendo trabalhados, foram sendo vencidos aí ao longo dos anos. Até mesmo uma questão de sobrevivência. E aquilo, né, que eu sempre gosto de dizer, né? Mar calmo não faz bons marinheiros, né? Não tem jeito, é a mesma né? coisa, né? Os desafios da floresta no dia a dia nos fez ser melhor, nos fez procurar novas opções, novas tecnologias, novos desenvolvimentos. Muitos dos desenvolvimentos foram internos, muitos dos desenvolvimentos nas máquinas são em função da experiência com a área da Cenibra, da experiência com o pessoal da Cenibra, de melhorias que nós propusemos aos fabricantes. E a cada ciclo, né, de máquinas novas, elas vêm mais adequadas aí ao nosso processo. Ou seja, então, o pessoal prata da casa criando soluções para a empresa, né, para a indústria. Exatamente. Isso é o nosso diferencial, com certeza. Da floresta para a planta industrial, né? Essa qualidade da madeira certificada da Cenibra no produto, a gente tem uma história aí que foi só crescendo, né? Quando começou a produzir eram 255 mil toneladas, hoje são mais de 1.200.000 toneladas. Né? Essa produção, esse aumento, essa expansão toda, ela foi ao longo dos anos, né? Claro, não foi de uma vez só. E hoje, qual que é, assim, como que você situa a Cenibra nesse estado da arte, da celulose, né? Nessa questão da qualidade do material em relação aos concorrentes, de estar nesse mercado internacional com essa produção feita aqui no Brasil? Antes de responder essa pergunta, Helenice, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as aplicações da celulose, né? Que aí eu acho que vai abrir um leque maior, né, para que as pessoas possam entender. Todo mundo, quando ouve falar de celulose, só pensa em papel. Né?
E até a gente bem... tem essa visão míope mesmo, né, da celulose. É só para papel. E até bem pouco tempo atrás, né, falava-se que o setor de celulose estaria perdido, né, porque a digitalização ia acabar com o uso do papel e... Estagnado, né? E a gente e tudo ouve mais. tanta coisa, né? E a gente não vê isso, né? E não vê isso, muito pelo contrário, tem crescido muito, né? E o que tem acontecido, né? Tem aplicação para papel? Sim, muito grande. Né? Papéis sanitários, que a gente chama de papéis tissue, né? Que são os papéis sanitários, lenço, toalha, papel higiênico e uma série de outros tipos de papel. Aquele papel A4, né? Que o pessoal usa muito. Tem também uma aplicação muito grande no setor alimentício, né? Tem em alguns produtos, né? Pode pegar lá iogurte lá e olhar lá na composição. Te garanto que muitos deles têm celulose como espessante. Sorvete. Para dar aquela... Sorvete. Sorvete também. Na indústria de cosméticos, na indústria farmacêutica. Batom, maquiagem, tudo deve ter, né? Tem uma série de tecidos sintéticos, né? Rayon, esses tecidos tecnológicos, né? São a base de celulose. Inclusive temos aqui uma nova fábrica de celulose em Minas Gerais, que deve estar começando agora, esse mês que vem, que produz celulose solúvel, né? Que é uma celulose indicada para a produção de tecidos, né? Tecidos tecnológicos. A área de petróleo também, né? Tem placa de circuito impresso, nanocelulose, né? Que são celulose a nível nanométrico, aplicações diversas, né? A tela, né? Tela de celular, tela de LCD, TV, e uma série de outros componentes, né, que a gente ainda não dominou. E tem até uma outra questão, hoje a gente ouve falar muito em fibra de carbono, né, como material leve e resistente. Cada vez mais usado, né, na indústria automotiva. Nós já temos um concorrente para a fibra de carbono, que é a fibra de celulose. Também com as mesmas características, mesma resistência e muito mais barato. Já está desenvolvido, não é economicamente viável ainda, mas já existem os protótipos, já existem aplicações muito importantes, né, para ele. Caminha para isso. Isso. Né? Então, como a gente pode ver, né, existe um amplo mercado, uma ampla área de utilização da celulose. E para cada tipo de produto existem algumas características específicas que são especiais, né? No caso da celulose da Cenibra, ela tem uma aceitação muito grande para a indústria de papel tixo, né? Pela maciez da fibra, pela maciez da celulose. Então esse é o nosso principal mercado, né? Esse é o mercado da Cenibra. Isso. A celulose, celulose. Papéis, né? E diante dessa infinidade toda que você falou aí, Júlio, existe algum projeto de diversificação desses produtos, desse portfólio da Cenibra, ou não? O carro-chefe dela vai continuar sendo papel celulose? Nós pertencemos a uma holding, né? A Wood Holdings. E a Wood Holdings ela tem fábricas espalhadas pelo mundo todo. Algumas estão destinadas a só novos produtos, algumas estão destinadas a pesquisa em desenvolvimento, algumas em aplicações novas, disruptivas, né? Nanocelulose, nanotecnologias. No nosso caso aqui, hoje, não existe a ideia de diversificação. O foco é especializar cada vez mais em celulose e colocar o produto no mercado. Um ponto também que é muito interessante quando a gente está falando de mercado, nos últimos 10 anos, 90% do crescimento do consumo de celulose no mundo se deu na China. A China é incrível, né? É fantástico, né? Então, todo esse processo de transição na China para uma economia mais forte levou também ao aumento do consumo de N produtos, né, à base de celulose. Então, a China ainda está crescendo muito. Ainda tem muita gente fora dessa área de consumo mesmo da China, né? E que são novos entrantes aí, não é? Novos consumidores. E existe também uma percepção, né, de que a Índia também vai
Também A nessa Índia também toada. mais de 1 bilhão também de habitantes, É. consumo de papel muito baixo. A Índia também vai, não sei se agora, mas para o futuro, né? É. A Índia também é um grande consumidor potencial aí de celulose. Ou seja, tem demanda para justificar uma fábrica só de papel celulose. Sim. Ô, Júlio, e aí esse aumento também da capacidade produtiva da Cenibra, que já está na capacidade máxima, né, de 1.220.000 toneladas, né, ele deve se manter nesse patamar ou também pode ser que num projeto futuro, um plano plurianual, a empresa tenha uma estratégia também de fazer crescer esse negócio por conta dessa demanda que ainda vai surgir desses países emergentes como Índia e China? Sim, como eu disse, nesse processo de modernização a gente deve ter um acréscimo marginal de produção. De quanto, mais ou menos? Assim, já tem uma ideia? 100.000 toneladas, em torno de 100.000 toneladas, que é o que a gente imagina. E essas 100.000 toneladas já fazem uma grande diferença, Sim, né? já é um bom... Até mesmo na vida da empresa, né? Sim, com certeza. E com certeza, Lenice, havendo a possibilidade, né, principalmente de aquisição de terras, existem possibilidades assim, de crescimento, né? Como eu disse, o Brasil tem a celulose, né, como um produto muito importante na sua balança de exportação. Temos aqui no país, né, fábricas novas, fábricas em estado da arte, a Cenibra está entre elas, e com certeza a gente pode pensar, né, em processos de expansão, caso a gente consiga vencer todos esses desafios aí. Essa compra de terras também, ela esbarra um pouco na burocracia do país? Hoje existe uma legislação federal, né, que está sendo discutida para viabilizar essa questão, né? Não pode comprar empresas multinacionais? Empresas com capital 100% estrangeiro, né, 100% fora do país, teoricamente, não podem adquirir novas terras. Então, esse crescimento teria que ser por meio de parceiros, né? De arrendamento de terras, de produtores parceiros. Mas isso acaba gerando também um risco muito grande para o negócio, né? Existe um percentual de madeira de terceiros que é saudável, viável, né? Se a gente tiver um percentual muito elevado, a gente já começa a colocar em risco o negócio também, né? A garantia do fornecimento e tudo mais. De fiscalização, né? De que essa madeira não tem nenhum trabalho escravo, análogo à escravidão, né? Por conta do histórico, né, gente? Que nós estamos falando aí, do passado, né? No país. Na área de celulose nunca houve, né? Mas em outras áreas já existiu, né? Na geração de empregos da Cenibra, essa geração de empregos é toda na região de Belo Oriente, a sede dela. Ela antigamente tinha uma sede aqui em Belo Horizonte, não é? Tudo migrou para Belo Oriente. Hoje aqui em Belo Horizonte a gente tem só área comercial, umas 10, 15 pessoas aqui na área comercial. E o resto do nosso pessoal está ou na fábrica, né, em Belo Oriente, e espalhado pelos 54 municípios onde a gente tem atuação. Então, praticamente, hoje nós temos 4.600, 4.700 funcionários próprios, na fábrica em torno de 1.000 e os 3.600 aí na área florestal. Indiretos, em torno de 2.500 funcionários. Esses empregos indiretos, eles estão em quais áreas, assim, que a Cenibra precisa ter essa mão de obra? Nós temos aí parte da manutenção, temos atividades de suporte como vigilância, restaurante, transporte de madeira. São atividades de suporte, né, e de apoio aí ao nosso processo. Tem alguma expectativa assim, de aumento dessa mão de obra também, por conta dessa produção aí de 100.000 toneladas a mais que vocês já estão esperando? Não, ou não? Dá para trabalhar com o pessoal já que existe lá? É muito marginal, né, esse aumento de produção. O que a gente pode ter talvez seja pequenos incrementos na área florestal, né, localizados
uma área nova que vai ser agregada, né, à nossa área, mas de uma maneira geral não. De uma maneira geral, esse aumento, né, ele está muito mais linkado à melhoria da tecnologia do que à necessidade de aumento de mão de obra. Na questão de investimento, esse investimento ele precisa ser feito todos os anos, é investimento com recursos do próprio Caixa, da Cenibra. Como é que está essa questão do investimento e dos negócios e faturamento da empresa? Nós temos um plano de investimento plurianual. A gente tenta enxergar pelo menos os 5 próximos anos, né, com um pouco mais de detalhe, mas com uma visão de 10 anos. Uhum. E esse plano de investimentos, ele tem sido executado com recursos próprios, né? Não tem existido a necessidade de captações externas para tocar a vida, vamos dizer assim. Que é muito bom, né? Porque aí é do próprio caixa da empresa, não tem esse problema que às vezes a gente vê em outras empresas, né, de um endividamento muito grande em relação ao caixa, né? O nosso endividamento hoje é muito baixo. Uhum. E em volume de investimentos, vocês divulgam assim, qual que é atualmente essa cifra que vai sendo delineada para os próximos anos, próximos 5 anos, próxima década? Ou é uma coisa interna da empresa? Normalmente nós não divulgamos, não. Isso é estratégico, né? É estratégico, é mais interno. Nós temos todas as divulgações dos resultados anuais, em jornais, nos meios de comunicação. Né? Mas esse plano de investimentos mais detalhado, ele é uma informação interna e estratégica. Júlio, em relação ao câmbio, né, como a Cenibra ela exporta sua maior parte, 95% a 97% da sua produção, né, tá bom, não tá? Tá um momento maravilhoso para a empresa, não é? Ou a empresa também tem essa questão de custos, ou vale a pena, né? Do jeito que está o câmbio, o faturamento dela só vem crescendo ao longo dos anos e é um dólar num patamar bom. O dólar num nível adequado, né, é bom para todo exportador. Isso aí não temos dúvidas disso. E o câmbio nos últimos anos tem estado positivo, né, para o setor de exportação. Porém, agregado a esse câmbio, nós temos aí também muitos insumos que são importados, né? Fertilizantes. Fertilizantes, né? Por exemplo? Nossa! A gente tá vendo aí, né? Agora então, com essa crise da Rússia, né, cresce mais ainda a preocupação, né? Todo esse estresse, né? Fertilizantes têm dobrado, triplicado, quadruplicado de preço. E é essencial para a produção de florestas. É essencial, né? O setor de florestas é um grande consumidor de fertilizantes. Alguns químicos, apesar de não serem importados, mas seguem cotações internacionais. Né? E isso também tem trago uma inflação muito grande, né, para os insumos, de uma maneira geral. Então, sim, o câmbio apreciado é positivo para o setor, mas ele também traz as suas consequências negativas. Né? Mas na conta geral é positivo, né? Na conta geral é positivo. Tem sido um momento positivo para o setor. Sim. E aí agora, no faturamento, assim, ele deve crescer de acordo com o dólar ou ele deve crescer por conta de vendas melhores, um mercado que está com mais apetite para comprar e pagar? Como é que é essa concorrência com as outras empresas de ter um produto atrativo, com preço, né, uma relação custo-benefício boa, já que existem várias outras empresas no mundo? Nós trabalhamos muito com contratos de fornecimento de longo prazo. Contratos futuros que já são feitos há longos anos. Né? Isso, com as regras de correção ou desconto conforme as condições de mercado. Mas, de uma maneira geral, todo o setor de celulose, né, está vinculado aí ao preço no mercado internacional. Né? Então, são negociações entre clientes e fornecedores em nível internacional. Já é fixado um valor? Existem os valores de referência, né? E as negociações são feitas com base naquele valor de referência.
Agora, é sempre um desafio enorme, não é? De conseguir ter um valor de referência e, ao mesmo tempo, reportar lucros para a empresa e diminuir os custos, né? A gente vê muito que o pessoal faz uma comparação que custo é igual unha, não é? Cresceu, tem que cortar, não é? Mesmo uma empresa sadia, sem problemas de caixa, não é? Exatamente. Custo é uma grande preocupação a médio e longo prazo. Uhum. Mas que vocês têm conseguido manter aí sob controle. Temos conseguido manter sob controle, mas temos agora esse grande desafio de momento, né? Esse desafio de momento agora tem que ser melhor entendido ainda, né? Melhor equacionado. Mas é algo que está afetando a todo mundo, né? Não é uma empresa específica, afeta todo o cenário internacional. Eu hoje estou conversando com o Júlio Ribeiro, ele que é o diretor industrial e florestal da Cenibra, aqui na Coluna Minas S.A. Júlio veio nos fazer uma visita aqui no estúdio agora que a Coluna tem em Contagem, na sede da Sempre Editora. O Júlio, ainda quero conversar com você sobre o desafio que foi a pandemia para a Cenibra. A Cenibra, ela teve uma atuação essencial nesses municípios, todos nesses 54 municípios que ela atende e recebe, né, das florestas, né? Como que foi passar por essa fase? A pandemia, ela gerou aí muitas mudanças, né? Todo mundo, né? Na Cenibra, no início, a pandemia, início de 2000, né? 2020, né? 2020. Março de 2020 foi... Em fevereiro de 2020, nós já tínhamos criado o nosso comitê de crise, tínhamos aí reuniões diárias, e o nosso foco do comitê de crise desde o início foi a garantia da saúde dos nossos trabalhadores. Né? Então, nós tomamos todas as ações de maneira a garantir essa saúde e também manter a operação da fábrica. Porque a indústria não parou, né? Ela foi considerada essencial desde o início da pandemia e ela não teve, como outros setores, as portas fechadas. Né? É considerada essencial, né, pelo produto e também pela geração de riqueza e de empregos, né? Então, aqui em Minas Gerais, nós tivemos uma questão muito positiva, né, pelo governo do Estado, né, pela FIENG, pelo governo do Estado, que foi todas as empresas, todas as indústrias foram consideradas essenciais, né? Então, puderam aí trabalhar de acordo com os seus planos de atuação, né, seus protocolos de segurança na pandemia. Pois bem, então nós fizemos um protocolo muito rígido, né, no início. Teve também a questão do Unidos da Vacina, pela vacina, né? Vou chegar lá. Tá bom. Aí teve tudo que é mais ou menos standard, né, para a pandemia. Home office, mudanças de maneira de trabalhar em vários setores. Na área florestal nós tivemos que diminuir muito, né, o plantio naquele momento, né, para questão de restrição de transporte, né, o transporte tinha que ser 50% da capacidade. Então, assim, o que foi possível organizar, nós organizamos. Mas nós reduzimos muito o plantio florestal nesse momento. Conseguimos manter a operação da fábrica 100% do tempo. Um protocolo muito rígido, né? Muita conscientização para todos os funcionários, muita testagem. Assim, foi um processo muito rígido, mas de muito sucesso também, né? Ficamos muito satisfeitos com os resultados. E iniciando aí o processo de vacinação, todas aquelas dificuldades iniciais, né, de falta de vacina. A estrutura, né? Estrutura saúde, né? Como eu disse, nós atuamos em 54 municípios com operação própria e 84 municípios, né, maior ainda, com a área de fomento. Muitos desses municípios são municípios muito pequenos, não tem uma receita adequada, não tem, às vezes, um posto de saúde com a necessidade, né, para a aplicação das vacinas naquela velocidade que era necessária.
muitas vezes até uma geladeira especial, né, para conservar as vacinas. Tem uma coisa até interessante que eu aprendi, né, durante o período da pandemia. Essa geladeira para conservação de vacinas, né, que estava sendo comprada, não é uma geladeira simples. É uma geladeira que custa caro porque ela tem uma bateria agregada a ela. Então, mesmo que falte energia, ela tem que continuar funcionando. Ela continua funcionando por 20... mini gerador, né? De Exatamente, energia, né? 24 a 36 horas. Que tem gerador, que se sair, se acabar a energia aqui, a gente continua funcionando. Exatamente. Essa geladeira aí é uma tecnologia cara. Só né? uma geladeira dessa custa R$12 mil. E aí, né? Aí você pega uma prefeitura, como você falou, que não tem uma estrutura para então, montar um posto desse jeito. Então, quando surgiu o projeto Unidos pela Vacina, nós imediatamente engajamos no Unidos pela Vacina e apadrinhamos os nossos 54 municípios. Então nós fizemos um trabalho muito forte na nossa área social, conversou com cada prefeito, com cada secretário de saúde, levantou as necessidades de cada cidade, quais que eram os insumos que eram necessários, quais os equipamentos que eram necessários. E fizemos aí uma doação muito grande, né? Conseguimos comprar muito rápido todo o processo, porque foi tudo padronizado. Nós fechamos tudo com todos os municípios, fizemos as compras muito grandes e fizemos uma logística de entrega muito rápida. Então isso aí ajudou demais aí no processo de vacinação desses 54 municípios. Recebemos aí muitos agradecimentos, muita satisfação, né, e muito orgulho a CENIBRA ter participado de todo esse processo. E de ter agilizado a vacinação. Né? Sim. Sem isso, estaria aí num outro patamar, né? A vacinação desses municípios. Com certeza, estaria num outro patamar. E isso deu uma tranquilidade muito grande para todo mundo, né? Para as cidades, para a CENIBRA, para todos os nossos funcionários. E aí, Júlio, falando sobre essa questão de tempo, de experiência, não é toda, por conta da pandemia, que foi um desafio que todo gestor teve que enfrentar na sua respectiva empresa, né? E você já está na CENIBRA há 29 anos. Exato. Quer dizer, entrou como engenheiro trainee e enfrentou esse desafio que ninguém esperava, né? Foi o maior da sua história na empresa, de todo esse tempo que você acompanhou. Você deve ter acompanhado lá vários setores da CENIBRA, não é? Sim, eu me formei em engenharia mecânica aqui na UFMG, eu sou aqui de Belo Horizonte. Ah, que legal. Formei em engenharia mecânica na UFMG e logo em seguida eu entrei na CENIBRA. Tive a oportunidade de passar por várias áreas, vários processos, vários problemas, vários desafios. No chão de fábrica mesmo, chão de né? fábrica. E eu digo que realmente esse da pandemia foi o mais desafiador de todos. Mais desafiador porque a gente não conseguia enxergar muito à frente. Né? Muitas incertezas, muitos desafios. Muita neblina, não é? Muita coisa, de todo mundo. Exatamente, e muita coisa nova, muita coisa desconhecida. Então, assim, foi o maior desafio, foi o maior desgaste, foi o maior esforço despendido, mas também foi a maior satisfação, né, com os resultados obtidos. Né? Realmente foi o maior de todos, né? Não tenho dúvida disso. E agora, pela sua experiência na CENIBRA e na convivência com esses outros mercados externos, né, essa exportação toda que a CENIBRA faz, e aí, claro, você conversa com outros fornecedores, com os compradores, a gente já está caminhando para uma normalização do mercado, um mercado mais saudável, ou ele tem sempre esses solavancos aí de guerra, de conflitos, dessa geopolítica toda? E ainda os rescaldos, né, da pandemia. O mercado, falando um pouquinho do mercado de celulose, ele acabou sendo mais até demandado durante a pandemia. Né? A celulose é utilizada aí para vários itens médicos. A gente teve aí o e-commerce bombando, né, crescendo fortemente. Aí demanda mais embalagem, demanda mais papel. Mesmo em entrega, né,
de refeição a domicílio, você acaba tendo uma necessidade ali de papel. Com certeza. E se a gente pensar em higiene, né? Então, papéis sanitários, tudo. Todo mundo dentro de casa, né? Exatamente. Até álcool gel à base de celulose não foi feito pelo setor. Né? Então, foi muito demandado, né, no período da pandemia e, graças a Deus, continua sendo bem demandado. O mercado ainda continua positivo, né, em termos de demanda. Só que o mercado ele é cíclico, né? Todo mercado é cíclico. Nós já passamos, nesses 29 anos, por períodos muito, muito difíceis, né, em termos de mercado, com super oferta, com baixo consumo, né, preços muito baixos. Ter que guardar, né? Não desovar o estoque todo. Exatamente. Né? Então, assim, é um momento do cenário, né, de produção, de mercado positivo e tomara que continue assim. Ainda vem muito mais desafio, né? Agora são novos 50 anos aí da Cenibra. Exatamente, né? Nosso cinquentenário, ano que vem, 13 de setembro, né? Nosso cinquentenário. E que venham mais 50, né? É o que a gente espera, né? Essa perenidade das empresas, e principalmente aqui no Brasil e em Minas Gerais, né? Que é tão importante. Júlio, quero te agradecer demais a sua presença aqui, toda essa conversa sobre mercado, sobre florestas, é uma coisa que a gente não consegue ter assim com tanta facilidade, em um tempo desses, para você contar isso tudo. Muito obrigada pela sua presença e por todos os esclarecimentos e a aula que a gente teve aqui de florestas e de mercado de celulose com a Cenibra. Helenice, eu que tenho a agradecer a oportunidade de poder estar conversando aqui com você, com todos que estão nos assistindo aí pela internet, pela TV. E espero que tenham gostado, espero que tenham contribuído, né, e que tenham informações interessantes aí para vocês. Com certeza. Estamos sempre à disposição para novos, novos você eventos. Volta aqui para contar sobre essa expansão da Cenibra. Ok. Vai ser um prazer. Obrigada, Júlio. Hoje, então, na coluna Minas S.A., eu conversei com Júlio Ribeiro, diretor industrial e florestal da Cenibra. Esse conteúdo todo você vê no nosso jornal Tempo, Rádio Super, otempo.com.br, no YouTube de O Tempo, para que você acesse o conteúdo na hora que quiser. Muito obrigada pela sua audiência na coluna Minas S.A. de hoje e até uma próxima. Tchau!